Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E nesse tempo de isolamento e de quarentena, a OAB não está parada. Os nossos diretores estão cada vez mais trabalhando, cada vez mais investigando as questões importantes do direito, da justiça, enfim, do funcionamento da cidadania no nosso país, que anda precisando melhorar bastante, né? E hoje a gente tem a satisfação de trazer o doutor Humberto Adame, ele que é o presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil e também preside a mesma comissão no Conselho Federal da nossa OAB. Doutor Humberto, prazer tê-lo de novo aqui no nosso hashtag OABRJ Debate. E eu já começo te perguntando, porque tem muitas coisas que a gente vai abordar, né? Como é que o senhor está vendo essas movimentações no mundo todo, com o acontecimento último lá que teve do assassinato, né, de um cidadão afrodescendente lá nos Estados Unidos, e que repercussões estão causando no mundo inteiro por conta desse episódio? Como é que o senhor analisa isso? Bom, querido amigo, um prazer imenso estar de volta aqui. Nós que já nos falamos aí há tanto tempo, né? Tem até um vídeo que a gente estava bem mais novo. Eu quero dizer que a OAB, do Conselho Federal da OAB, a OAB do Rio de Janeiro e todas as seccionais estão trabalhando intensamente, se adaptando no mundo da pandemia e já antecipando os efeitos do pós-pandemia. No plano do combate ao racismo, da reparação da escravidão, que é o trabalho que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, tanto a nacional, pelo Conselho Federal, quanto a estadual, pela OAB do Rio de Janeiro, tem sido intenso esse tempo. Já era, durante a pandemia, com os efeitos nefastos do coronavírus 19 e a inércia do governo federal em fazer o que é uma obrigação de todo e qualquer governo, que é dar proteção à população em geral, especificamente à população pobre, que na sua grande maioria é a população preta e parda. Então, nós temos visto que, no âmbito brasileiro, a morte dessa população preta e parda, o número de mortos, em sua grande maioria, é da população preta e parda. E assim também como nos Estados Unidos, os negros são os que mais morreram lá. Esses dados foram anunciados tanto pela a CNN quanto a Globo News. Eu estou falando aqui, estou com 8 horas nelas, nas coberturas internacionais. Eles se apressavam em dizer que isso aconteceu não foi por conta do racismo, tanto lá quanto cá. Evidentemente que não havia na porta dos hospitais um fiscal dizendo: olha, esse aqui entra para ser atendido porque ele é branco, aquele ali não entra, não é preto. Eles dizem: não foi por causa do racismo. Mas foi por quê? Aí começavam as explicações. Foi porque os negros lá e os pretos e pardos aqui têm menos dinheiro, têm menos acesso a oportunidades de empregos que lhe deem planos de saúde, que lhe deem uma educação que lhe dê acesso a maiores salários e, portanto, melhor remunerados, moram em lugares periféricos, têm comorbidades, não tem saneamento básico, não tem todas essas questões que estão agregadas à cor da pele, porque isso são resquícios da escravidão negra. Aquela, nós toda vez falamos, aquele triângulo que traz a população preta e parda no Brasil e a população negra norte-americana na base da pirâmide, e que isso se reflete hierarquicamente na percepção, inclusive, de dinheiro e de salário e de educação. Então, esses resquícios da escravidão, que, aliás, os movimentos negros já vêm falando
dia e noite já há muito tempo, eles acabam por se refletir nessa pandemia e já com as repercussões do assassinato de George Floyd lá nos Estados Unidos, e que tomaram conta do mundo inteiro, isso acaba por se reproduzir. As causas desse silenciamento sempre acontecendo naqueles que denunciam o racismo e os resquícios da escravidão acabaram por explodir em todos os 4 cantos do mundo. Nós vimos uma passeata contra o racismo a partir do George Floyd no Japão, em Tóquio, na Ásia, na África e no Brasil também. Me remetendo aqui a uma reflexão no seguinte aspecto. A gente consegue lutar por direitos do negro, por exemplo, tendo situações tão emergentes, aterradoras, como você mesmo está colocando, que afeta toda a sociedade. Como é que você consegue, né? Como é que a gente consegue espaço para colocar uma questão importante também que diz respeito à escravidão no Brasil e todas as suas consequências? Eu acabei de participar, há 2 horas atrás, de uma reunião da Frente Parlamentar Indígena, que eu fui para lá indicado pela Frente Parlamentar Quilombola. Você vê que umas coisas vão se ligando. E eu falei a mesma coisa lá. A OAB está se posicionando. O nosso partido é a Constituição Federal, é uma frase que já vem aí desde outro mandato do Conselho Federal e que o Santa Cruz, Luciano Bandeira, tem tido. A OAB está muito unida nesse ponto de respeito à Constituição, respeito à legislação, uma preservação absolutamente das instituições democráticas, inclusive do Parlamento brasileiro e do Supremo Tribunal Federal. Há, por outro lado, uma união muito grande desses vexames todos. Nós estamos chegando hoje no marco de 40 mil mortos e ainda estamos no pico de ascensão. E aí começa a flexibilização, onde o vírus vai circular muito mais. Eu queria voltar um pouquinho para dizer que o Conselho Federal do OAB, com a pena do Felipe Santa Cruz, soltou na sexta-feira uma nota que foi preparada pela Comissão Nacional da Verdade em relação aos abusos que estão sendo feitos em relação às populações quilombolas. Nós temos... E aí você vê que essas coisas todas, essas brigas, essas atitudes que a gente acha que é impensada e que acha que é uma coisa assim, coitado, ele é assim mesmo. Não, isso faz parte de um projeto, isso não tem nada a ver com partido político, isso tem a ver com o cidadão que está na presidência da República e que não respeita o cargo que tem, mas é tudo pensado. Você veja que o Conselho Federal está acompanhando, eu estou participando da Frente Parlamentar Quilombola, que é pluripartidária, em partidos de todos os lugares, de todos os jeitos, e para isso, tanto faz se é à direita ou à esquerda, para cima, para baixo, porque no meio da pandemia, o general Heleno, que é ministro do Gabinete Institucional e faz cara de bonzinho na televisão, soltou uma nota assinada por 7 ministros, fazendo uma resolução para fazer a remoção da população quilombola de Alcântara. E há um direito de consulta às populações quilombolas, que é constitucional, está reconhecido por toda a legislação, no julgamento da ADI 3239, tem lá o direito de consulta quilombola. Ele mandou remover lá em Alcântara. Mandou remover também, lá no Maranhão também, uma BR, o BR-135, tem 80 milhões envolvidos. No meio da pandemia, determinou a remoção da população quilombola.
E nós que estamos aqui com alguma voz, e é o papel da OAB, sim, fazer todos os dias, em todas as horas, as denúncias que têm que ser feitas, em nome daqueles que não têm voz, é para vir aqui ocupar instrumentos e ferramentas como essa e fazer essa denúncia. E agora, na sexta-feira, teve uma entrevista aqui da Globo News, saiu, inclusive, no Jornal Nacional, em relação a essa nota do Conselho Federal e essa outra figura histriônica, absolutamente... como é que eu vou dizer? Eu não quero nem dar muito ênfase, mas é uma figura estereotipada que ocupa subjúdice a Fundação Palmares. A Fundação Palmares que é para se dedicar à proteção quilombola, à cultura brasileira, aquilo que devia estar sendo preservado. Foi lá um fantoche que está subjúdice, que já foi objeto, inclusive, de uma sessão histórica do Conselho Federal do AB. Tem um monte de representações e denúncias e ações de improbidade. Vai sair de lá e vai ficar a vida inteira respondendo essas coisas, porque não tem imunidade parlamentar, não tem foro privilegiado, vai passar um tempão lá respondendo, assim como... O que nós temos de luta pela frente no meio dessa situação toda? Porque a gente tinha, quando nós estávamos com nosso Estado de Direito devidamente resguardado, preocupados com a defesa de direitos de vários grupos, várias minorias, vamos dizer assim. Mas com a ameaça que nós estamos tendo a todo instante da nossa legalidade constitucional, a gente acaba tendo outras preocupações, né? Como é que a gente vai seguir mais adiante, doutor Humberto? Eu tenho visto isso da seguinte forma. Sempre me dizem assim, agora não é o momento de se discutir a reparação da escravidão negra no Brasil, porque temos coisas mais importantes para discutir e mais emergenciais. Eu quero dizer que nunca é o momento ideal de discutir a reparação da escravidão, a luta que vem fazendo o movimento negro. E então eu decidi já, aqui no meio da pandemia, convidei a comissão, meus colegas da Comissão Estadual da Escravidão Negra e as comissões de outros estados e a Comissão Nacional. Nós vamos discutir. O momento para discutir reparação da escravidão é aqui e agora, porque você nunca tem um momento próprio, adequado, que não tenha outro, não vai chegar esse momento. Então, nós estamos fazendo, do dia de hoje, um dos 365 dias do ano que nós vamos falar sobre reparação da escravidão, a denúncia da população negra ou a da população pobre, que em sua grande maioria é a população preta e parda, que não tem o Estado de Direito Democrático, que se vê falar e aí em grandes momentos, em grandes quadros, né? Em grandes homenagens, não tem o mesmo direito. Então, tem populações que não veem isso, que não conseguem fazer essa apartação social para se defender de uma coisa que está muito clara, que é o passeio do vírus na população e ver quanto tempo vai dar para ir ter algum socorro. Nós vamos falar sobre o mais importante assunto da atualidade e que o episódio do norte-americano, do irmão norte-americano que foi enterrado ontem, né, e que escancarou, abriu esse grito para o mundo inteiro, nós já estamos falando sobre isso há bastante tempo. Existem pessoas no Brasil já falando isso há muito tempo. Então, nós vamos falar sobre o assunto mais importante, que é a reparação da dívida histórica, a questão da reparação do negro por conta do crime de história da escravidão negra, que vem desde o dia 14 de maio da abolição da escravidão. E há uma nova treta aí, que essa é a novidade da internet, que estão querendo montar os que apoiam o 13 de maio como uma celebração de uma data histórica e os de 14 de maio, que é o da abolição inconclusa.
E quero dizer que isso não deve ser nenhum problema. O 13 de maio deve ser preservado com a abolição dos cativos, a libertação dos cativos. É um momento da história do Brasil que deve lembrar aquela sua tataravó, o seu tataravô, que sonharam com o dia da libertação. A luta pela abolição também do Luiz Gama, de Zé do Patrocínio, dos Rebouças, eles dedicaram a sua vida a essa causa da abolição. Então, você não pode desprezar a luta dos abolicionistas. E um princípio ainda de ordem da ancestralidade é que, nas religiões de matriz africana, todos, especialmente a Umbanda, os pontos de Preto Velho, todos eles falam do sonho da liberdade dos pretos velhos, que eram exatamente aqueles que estavam lá cativos. Então, a libertação dos cativos deve ser preservada no 13 de maio. E não quer dizer que no 14 de maio não se precise trabalhar por essa abolição inacabada, por toda essa questão que é de fazer verdadeiramente uma discussão da abolição, da reparação da escravidão. Então, o nosso ponto é muito claro. Doutor Humberto, olha, a gente quer te receber de novo no nosso programa, lá no nosso estúdio, para a gente estar conversando tete a tete. Os papos são sempre muito importantes. O assunto racismo não vai terminar tão cedo, como o senhor sempre sublinha. Então, a gente te espera no nosso próximo #OABRJDebate. Quero te agradecer mais uma vez a participação conosco e falar para todo colega advogado que quiser participar dos movimentos de todas as áreas dentro da OAB, de todas as comissões. O doutor Humberto, com essa questão que ele aborda assim, com muita profundidade, procure a OAB, mande suas críticas, sugestões, interaja, porque é assim que a cidadania se faz. Fala, doutor Humberto. Eu queria aproveitar a audiência desse programa, que eu já conheço há tanto tempo, para que cada advogado que está nos ouvindo procura o presidente da sua subseção no seu município, bate lá na porta dele, pode dizer que eu falei, para saber por que não tem comissão da verdade da escravidão negra lá, ajudar o presidente a montar esse trabalho, porque nós estamos tendo verdadeiras coisas que estão surgindo, como o presidente da OAB de Maricá, outro dia, levantou um trabalho, o doutor Eduardo está fazendo em conjunto com os cartórios, pesquisa nos cartórios da localidade e levantando heróis negros que não estão lá precisando desse resgate. Então, é um trabalho que a OAB pode fazer em conjunto com o Poder Judiciário, falar do Luiz Gama, que é um herói, que é um trabalho de resgate da Comissão da Verdade, da Escravidão, mas muitos outros estão precisando desse resgate. O Luiz Gama, o ator Del Garcês, vai para 4 anos da peça dele, que ele, na verdade, fez ressurgir a voz do Luiz Gama. Então, é importante saber que em cada município tem uma subseção que pode trabalhar com um herói para ser resgatado. Importantíssimo esse detalhe. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos fazer um por semana. Tá bom, gente. Olha, e vocês fiquem sempre com a gente, entrem sempre no site da OAB, porque a OAB não está parada. Um grande abraço para todos vocês e até lá. Tchau, gente.